A Bolsa Brasileira acabou de bater o all-time high, a máxima histórica. Hoje eu quero ver com você o que isso significa estatisticamente. Se nós voltarmos na história, o que acontece com a Bolsa depois que ela rompe a máxima histórica? Nós vamos ver isso hoje utilizando o Python. Fala pessoal, tudo bem? Rafael Quintanilha do Quant Brasil aqui, voltando para a série Quant 101, onde nós vamos fazer uma análise histórica do Ibovespa. A gente acabou de ver ele rompendo o valor da máxima, que era lá do ano passado, de 2024, e é interessante para a gente entender a dinâmica desse tipo de ativo, porque existe uma vontade, às vezes ali intrínseca, do trader de querer comprar aquilo que está na baixa, né? Você sempre tem aquela ideia de pegar o ativo que vai reverter a média. Embora estatisticamente muitas vezes seja melhor você comprar o ativo que está rompendo a máxima, porque ali você está comprando um ativo que está com um momentum adequado. Então hoje eu quero fazer essa análise com vocês, nós vamos fazer tudo isso utilizando o Python. Então se você gosta de Python, se você gosta de finanças quantitativas e de investir utilizando a programação, já se inscreve nesse canal, curte esse vídeo, deixa seu comentário o que mais, que outro tipo de análise você gostaria de ver por aqui. Compartilhe com seus amigos que ajuda bastante o crescimento desse canal, fechado? Beleza, pessoal. A ideia desse vídeo veio desse tweet aqui que eu vi do Bianco lá. Eu vou colocar o link do tweet dele, se você quiser, segue ele lá no Twitter também, ele coloca análises bem interessantes. E aí ele fez esse gráfico aqui, ó. Ele fez um gráfico onde os pontos vermelhos são os pontos onde o Ibov superou a máxima histórica anterior pela primeira vez nos últimos 30 dias, né? Então você coloca um buffer, um espaçamento de 30 dias para... Porque senão, né? Ele rompeu hoje, aí amanhã rompeu de novo, aí você tem trades muito coladinhos, né? Então ele colocou esse limite aí de 30 dias para você considerar o rompimento de uma máxima histórica. E aí a gente consegue ver aqui nos pontos vermelhos todas as vezes que isso aconteceu. Ele fez essa análise aqui, não dá para saber, mas imagino ali mais ou menos desde 95, é o que parece aqui. E embaixo ele colocou esse gráfico bem interessante com o desempenho do Ibov nos 250 dias subsequentes. Então rompeu a máxima histórica. Comprei Ibov. O que acontece 250 dias depois? E a gente consegue tirar algumas informações aqui bem legais. Por exemplo, a média de retorno é de 13,7%, a mediana 16%. Confesso que eu acharia até que esse resultado seria melhor, né? Você rompeu a máxima e você está tendo um valor ali que é na média o CDI, né? Daí eu fiquei com isso na cabeça e pensei, pô, será que a gente consegue brincar com esses valores? Será que a gente consegue, sei lá, em vez de segurar 250 dias, testar segurando 120 trading days, né? 250 days aqui, 250 dias é um ano, né? Tipicamente que a gente considera um ano a quantidade de dias úteis, né? No mercado dentro de um ano. Ah, sei lá, se eu segurar 6 meses, 3 meses, como que ficaria isso aqui, né? Então, essa é uma das coisas que eu pensei em fazer e reconstruir esse gráfico. Então, para isso, eu vim no repositório que eu mantenho aqui para a playlist Quant 101. Você pode entrar nesse repositório, tá lá no nosso GitHub, é liberado de graça, o link também vai estar aqui na descrição. E desenvolvi um Jupyter Notebook na expectativa de replicar o trabalho que o Bianco fez e também permitir que a gente dê um toque de customização. Que a gente possa expandir isso aqui num backtest mais geral. Isso eu quero fazer com vocês aqui hoje. Beleza, pessoal? Então, se você clicar aqui nesse botãozinho de Open in Colab, você vai cair lá no Google Colab. A vantagem é que você pode sair mexendo no código. A gente vai fazer isso para customizar esse estudo com os parâmetros que nós quisermos, beleza? O objetivo da aula de hoje é esse, é a gente computar o desempenho do mercado após as máximas históricas e vamos fazer isso em 4 etapas. Primeiramente, vamos carregar os dados históricos do Ibovespa. Eu vou utilizar aqui um arquivo CSV. Eu vou colocar no link na descrição também do site que eu uso para pegar os dados do CSV. Eu não fiz usando o Yahoo Finance, pessoal, porque como a gente quer pegar um período longo, com Yahoo Finance você pode esbarrar em um rate limit e não conseguir baixar todos os dados que você gostaria. Então eu baixei esses dados offline no site que eu vou colocar na descrição e carregar ele aqui, beleza? Então vamos carregar os dados históricos, identificar as ocorrências em que o índice atingiu a máxima histórica, que são os pontos vermelhos
analisar o desempenho subsequente, é o gráfico aqui de baixo, e visualizar os resultados, né, que é justamente juntar eles aqui e a gente entender que esses valores da média, da mediana, a máxima, a mínima e etc. Novamente, créditos para o Bianco, vamos começar aqui nossa análise. Maravilha, então a primeira coisa que a gente vai fazer é instalar as bibliotecas. Se você rodar aqui, Shift Enter para rodar, ele vai dar um erro, ele vai te dar um aviso ali de segurança, tudo bem, sem problemas de executar. A próxima célula é só um bando de importação e também alguns parâmetros para deixar mais bonitinho. Se você já viu algum vídeo dessa série Quant 101, é bem o básico que a gente faz aqui, tá? Não deixa de ver também a playlist toda dessa série Quant 101, onde eu falo bastante de conceitos básicos voltados para análise quantitativa com Python, beleza? Então, muito do que eu vou falar aqui, já falei em outros vídeos. Você vai condensando o conhecimento para ficar cada vez mais fácil a gente construindo análises mais complexas. Beleza, aí aqui a gente tem um código para carregar o dado CSV, mas como a gente está aqui no Jupyter Notebook, a gente tem uma opção aqui para poder selecionar o arquivo. Então o arquivo chama ibov.data.csv, eu vou clicar Source Files aqui, this Mac aqui, vou achar, beleza, está aqui o arquivo, carreguei, beleza, carregado. Então isso aqui, se você executar localmente, como foi executado aqui na hora de fazer o trabalho, né, e jogar para o Git, ele não vai abrir a opção do Colab e vai carregar localmente. Como aqui a gente está no Colab, esse recurso aqui para que você possa carregar diretamente aqui pela interface, fica bem conveniente fazer isso aqui. Você consegue ver que você consegue jogar qualquer CSV. Então basta você gerar o seu CSV, você vai ver ele aqui. O que tem no CSV? Ele é um arquivo desse tipo aqui, ó, com dados vindo lá de 1999. Eu baixei desde 99, podia baixar até mais antes, mas preferi 99, que aí a gente pega ciclos econômicos ali, né, desde a eleição, né, de 98, o presidente tomou posse em 99. A gente scrollar aqui até dia 19 de maio desse ano de 2025. Então, 26 anos de dado aqui. Beleza? E é justamente isso que a gente vê aqui, né? O código, a gente carrega o CSV e depois só uns prints aqui para a gente entender. O período de dados, 4 de janeiro de 99 até 19 de maio de 2025, 6.532 trading days, 6.532 candles aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é executar o código para visualizar a série histórica. É a primeira parte daquele gráfico que a gente está tentando reconstruir aqui, né? Estou dando uma de Mr. M da programação, tentar de reconstruir isso aqui, olhando o gráfico e refazendo ele na prática. Então, a primeira parte não tem mistério, você tem um data frame, você quer plotar ele, passa como eixo X o índice é a data, como eixo Y, aqui a coluna close, que é o fechamento aqui da forma como eu estou com o CSV carregado. Beleza, a única talvez coisa um pouco diferente aqui, que como o período de dados é bem grande, são 26 anos, para formatar ele bonitinho, a gente formata aqui de 5 em 5 anos, passando essa linha de comando aqui do x-axis, né, o year locator 5, e o date formatter, esse porcento Y aqui significa que a gente vai mostrar o ano, beleza? Então fica assim, ó, 2000, 2005, 2010, 15, 20, 25, parecido com o original aqui. Aqui ele colocou o locator 10 até, né? Se a gente quisesse fazer isso aqui, ó, trocar de 5 para 10, agora sim a gente tem muito parecido com como foi no gráfico original ali, beleza? Próxima etapa, pessoal, vamos agora para a parte de identificar as máximas históricas. Então a gente vai criar uma função, né? E essa função vai receber dois parâmetros configuráveis. O waiting period, que é aquele período mínimo que a gente considera entre uma máxima histórica e outra, né? Como eu falei, para evitar que a gente tenha máximas muito coladinhas uma na outra. Por padrão aqui são os 30 dias que ele usou na análise. E min candles, que é a quantidade mínima de dados para a gente considerar uma máxima histórica, né? Porque como a gente está começando aqui de 99, é claro que a máxima histórica podia estar em outro dia. Então, né, a máxima histórica seria o primeiro candle. Aí você vai andando e vai avançando na máxima, vai sempre pegando a máxima. Então, para evitar esse problema, né, a máxima histórica na análise sempre vai demorar, sempre vai depender de quando você está começando a análise, né? Como aqui a gente está começando em 99, a gente só conta a máxima histórica a partir de lá. Então, isso vai dar uma pequena diferença em como o nosso backtest vai funcionar, mas como a gente está preocupado aqui com média, mediana, isso não vai afetar tanto aqui, beleza? Inclusive, vocês conseguem ver que o resultado certamente vai ser diferente, porque ele está pegando um dado um pouco mais para trás, né? A gente está pegando em 99 aqui, né?
Ele está pegando mais para trás aqui, então vai dar uma diferença sim, mas vamos ver se vai fazer muita coisa. Então, min candles é 250, significa que eu vou esperar 250 até eu poder considerar uma máxima histórica. Como que a gente faz essa função aqui então, pessoal? É bem simples. A gente define a máxima atual, né, que no início vai ser aqui definido como menos infinito, então qualquer valor vai ser maior do que a máxima. Selecionamos aqui a data da última máxima e vamos criar uma lista com todas as máximas. É justamente isso que a gente vai retornar depois no formato de um data frame. Então, o primeiro candle que a gente vai analisar é a partir da quantidade mínima de candles. Então, como eu estou aqui 250 candles, eu preciso de pelo menos 250 para eu começar a considerar. Então, por isso que eu passo esse valor aqui. O length, ou seja, o tamanho do data frame, é simplesmente caso o data frame seja menor do que o número de candles que você escolheu. Se ele fosse menor, ele daria um erro quando você fosse tentar fazer o acesso, né? Vai pegar um índice que não existe. Então a gente usa esse aqui, é um safe condition para garantir que a gente sempre pega o menor entre esses dois números, beleza? Feito isso, o que a gente faz? A gente vai pegar a data e o preço fazendo uma iteração no data frame a partir do nosso índice original. Então, start IDX, a partir disso, a gente está falando de um slice aqui, né? Então, começando a partir daqui, pegando a coluna de fechamento, também é um parâmetro, caso você carregue um dado que não seja close, sei lá, às vezes o close é minúsculo, às vezes você chama de fechamento, então isso aqui está parametrizado aqui também. Você vai pegar os valores de fechamento, esse zip, junta eles numa tupla, né? Aí, se o preço for maior que o current max, a máxima, né, atual, a gente vai fazer uma última verificação. A verificação é se a data da última máxima é none, ou seja, não houve última máxima ainda. Então, beleza, nesse caso, se não houve a última máxima, a gente vai considerar isso aqui uma máxima. Ou se a diferença em dias entre a data de hoje, ou melhor, a data que você está analisando no for e a data da última máxima, se essa diferença em dias for maior que o waiting period, que a gente determinar, 30 dias, essa máxima é válida, é um pontinho vermelho que a gente vai colocar no gráfico. Aí a gente só dá um append, passando esse dicionário aqui com as chaves date e price, salva qual foi a data da última máxima, salva também qual foi o valor da última máxima, que aí no loop vão ser considerados. Então, loop bem fácil, explicando aqui um pouco com detalhe, mas vem aqui depois no notebook, no GitHub, dá uma olhada com calma. Dali a gente só transforma isso num data frame e retorna. Então essa é a função básica aqui, beleza? Bom, feita a função, tudo que a gente precisa agora é passar os parâmetros que nós queremos, então o waiting period e o min candles padrão, chamar essa função e aqui a gente tem um data frame com todas as máximas. Aqui alguns prints para a gente entender o que tem. São 44 all-time highs, datas de ATH, e a análise foi inicializada a partir de 250 dias de trading days. Aí os primeiros 5 ATH e os últimos 5. Então a gente consegue ver que o último foi no dia 13 de maio e depois tinha sido lá no dia 19 de agosto de 2024. Certo, pessoal? Então aqui está o nosso dado, agora a gente já tem tudo que a gente precisa para plotar. Está aqui o gráfico que a gente queria com os pontos. O que a gente fez de diferente aqui? Plotamos o gráfico normal, a linha preta, e os pontos vermelhos nada mais são do que um scatter no mesmo plot, passando a mesma data, que está lá no nosso data frame, aqui a data, e a coluna price, botando aqui uma cor vermelha, e aí feito aqui todos os pontos. Se a gente comparar aqui, ó, a gente vai ver que está certinho, né? Tem 2 aqui, 3 aqui, 2 pontinhos aqui, 3 pontos aqui. Aqui no início teve, aqui nessa subida aqui de 2005 até 2009, né, teve muitos. Tem 3 pontos aqui também, né, que parecem 2, mas são 3 pontos na verdade. Tem esses 3 pontos aqui. Talvez não sejam exatamente os mesmos, porque vai depender de novo. Vai depender ali de quando a gente está começando a análise, né? Mas é mais ou menos por aí. Então vejam que o gráfico está parecido, né? Mais ou menos a mesma coisa ali. Então, feito. Vamos agora para outra parte do gráfico, a segunda parte do gráfico, que é analisar o desempenho após as máximas. Vamos criar essa função Calculate Performance After High. Vai receber o data frame em questão, o data frame com todas as máximas e o parâmetro Holding Period, que é a quantos dias eu quero segurar, né, o IBOV após ele ter rompido uma máxima. Porque vocês conseguem ver que aqui a gente está desenvolvendo uma estratégia. Uma possível estratégia é: IBOV rompeu a máxima, compra ele e segura por X dias. É que o X, nesse caso, seria o holding period que a gente está querendo construir. Criamos um dicionário de resultados, iteramos sobre todas as máximas que nós identificamos na função anterior
isolamos a data da máxima e o preço daquela máxima. E aí fazemos aqui bem simples. Pegamos aqui o índice no data frame original, no DF, a gente pega o índice relativo a ele, né? Passando aqui a data, então a gente tem a data, a gente consegue pegar o índice, e aí a gente vê qual vai ser o próximo, né? A gente vai olhar ele até quando. Primeiro, a gente precisa fazer um check para ver se a gente pegar o índice e somar com o holding period, se ele é maior ou igual o tamanho do data frame. Porque se for, então a gente não tem dado suficiente, né? Por exemplo, se a gente olhar aqui, né, a última máxima histórica foi 13 de maio. Obviamente, se a gente está querendo olhar 250 dias, um ano, aqui não vai ter dado suficiente. E aqui, a penúltima também não vai ter, né? Porque como foi em 19 de agosto, isso aqui só vai ter dado suficiente quando chegar lá em 19 de agosto de 2025. Não é o caso ainda. Então, esse check aqui é para verificar que, ó, beleza, essas máximas aqui a gente não finalizou ainda o backtest delas, então a gente não pode mostrar o resultado. Depois disso, o que a gente faz? Pega os valores para o período, então basicamente pegamos os fechamentos, passando aqui o lock permite que a gente faça um slice, que a gente corte o data frame, passando dois índices, o índice inicial, IDX, e o índice final, IDX mais holding period, mais um aqui, porque é sempre indexado no zero. Né? Ponto values vai retornar os valores, pronto, aqui a gente vai ter agora um data frame cortado, fatiado só no período que a gente quer. Lembrando que a gente está dentro de um for aqui, então isso aqui vai ser para cada máxima. Daí a gente normaliza o preço. O que é normalizar? Divide ele pelo valor, o valor inicial, subtrai 1 para sair sempre do zero. Cria um array que vai lá de 0, 1, 2 até o número de dias do holding period, que vai ser justamente o que a gente vai plotar aqui, tá vendo? Tá vendo que aqui começa do zero e vai até o holding periods e ele está começando do 0%? A gente está imitando o que ele fez aqui. Tudo isso aqui é para deixar exatamente no formato que a gente viu lá no tweet. E aí, basicamente, só retornar o resultado. Número de dias, o retorno nesse formato de normalized prices. Isso aqui vai ser uma série, né? Uma série de preços e o valor máximo dele ali, beleza? Então essa é a função que a gente definiu. E agora, de novo, vamos executar aqui para a gente ver a performance. Então, basicamente, só preciso passar aqui o meu parâmetro de configuração, que é o holding period, por padrão aqui 250. Vamos ter o resultado chamando a função calculate performance after high. Os parâmetros são os mesmos. E aqui um print para a gente ver mais ou menos o que aconteceu. Então, vocês vejam, ó, ele printou as duas datas com dados insuficientes, que a gente viu anteriormente. Então, como antes a gente tinha 44 ATH, né? 44 all-time highs, descartamos os dois que não tem dados suficientes, ficamos com 42. Então, nosso backtest vai ser em cima desses 42 trades. E aí aqui um print para pegar os melhores e os piores resultados. Então, a melhor série ali, o melhor trade aconteceu ali 23 de novembro de 2006, começou aqui, deu 47% desse período. O pior, por incrível que pareça, foi um ano depois, né? Foi ali 2007, que aí pegou aquela crise de 2008, né? Então foi muito bem um pouco antes e aí no finzinho ali da rabeira dele acabou indo mal. E a gente tem um também ali em 2019, né? Que provavelmente pegou o Covid aqui, né? Rompeu ali 13 de março e aí um ano depois teve o Covid e no finzinho deu aquela queda muito grande, não deu tempo de pegar a recuperação. Daí, pessoal, tá feito. Aqui a gente só precisa tirar umas estatísticas, como nós temos isso aqui num dicionário, né? Nesse formato, né, aqui que a gente retornou days, returns e high price, a gente consegue vir aqui depois e iterar sobre o dicionário e pegar aqui, ó, a mínima, o primeiro percentil, né, o primeiro quadrante, mediana, média, terceiro percentil, a máxima. Em seguida, a gente vai para cada chave no dicionário, ou seja, qual que a gente usou para indexar a chave? A data, né? Então é a data. Para cada valor da data, a gente vai plotar, pegando aqui os dias e o retorno. E aqui a gente só anota, coloca as estatísticas que nós computamos antes aqui lá no topo do gráfico. E aqui você já sabe, é plot, é label para formatar, bonitinho, bonitinho, bonitinho. No final das contas vai ficar algo assim, exatamente naquele formatinho que a gente viu no Twitter. E aí a última coisa que falta aqui é a gente juntar isso num subplot. Né? Ou seja, aqui você vê que é uma imagem só, o gráfico A e o gráfico B aqui. A gente quer juntar eles. Então a gente cria usando esse método subplots do PLT, lá do matplotlib, né? Passamos aqui linhas e colunas, duas linhas, uma coluna, e plotamos o gráfico como a gente já plotou, só refazendo eles aqui usando o eixo, né? O eixo número 1, para o gráfico A, ou seja, a série histórica, e o eixo número 2, né, índice 1, para as estatísticas. Quando a gente fizer isso aqui e juntar
código, temos tudo junto aqui. Olha só, é o mesmo gráfico, exatamente o mesmo gráfico que nós vimos aqui anteriormente. Inclusive, agora que a gente pode olhar as estatísticas, olha só, a mediana deu 0,16, a média 0,10. Vê aqui a mediana 0,16, a média aqui tinha dado 13, né? Então você vê que deu um pouquinho de diferença porque a gente está analisando períodos diferentes, né? Mas se a gente pegar ali a mediana, a gente vai ver que está mais ou menos ali no mesmo valor. Então, claro, essa análise aqui é um pouco dependente, sim, de onde você está fatiando o seu data frame. Mas se nós olharmos aqui a mediana, né, a gente que talvez é o que nos dê a melhor referência aqui, a gente vai ver que o valor é mais ou menos o mesmo. A máxima dele aqui acabou ficando bem maior, né? Embora a mínima tenha ficado parecida. Provavelmente, pessoal, aí vai depender de onde está começando e finalizando, mas a ideia do código é essa, beleza? E para finalizar, eu juntei tudo numa função só. Então a gente pode ter uma função Analyze Performance After Highs, que vai receber o data frame com seus dados, o waiting period, ou seja, o espaçamento entre as máximas históricas, holding period, ou seja, quantos dias eu vou segurar o meu trade depois que ele rompeu a máxima histórica, e min candles, ou seja, quanto tempo eu vou esperar para considerar que aquilo foi uma máxima histórica, né? Porque como a gente está começando de um ponto arbitrário no tempo, a gente precisa determinar esse min candles, quanto a gente vai escolher. E juntamos aí aqui tudo aquilo que a gente fez nas últimas células, juntas nessa única célula, nessa única função. De modo que a gente basta chamar essa função, e aí aqui a gente pode alterar os valores. Então, agora que a gente tem essa função parametrizada, eu posso vir aqui, por exemplo, fazer o teste segurando não por 250 dias, mas por 500 dias. Se eu executar isso aqui, eu vou ter o mesmo gráfico de antes e um retorno bem mais interessante. Olha só, a mediana subiu, a média também. Aqui eu consegui pegar a máxima aqui de 97,9, né? Claro, né? Quanto mais o holding period aqui, mais a gente está deixando o efeito dos ativos de subirem, né? Porque eles são, de certa forma, atrelados ali à inflação. Quanto mais tempo você segura, mais você vai ter uma expectativa de retorno maior, embora nem sempre vale a pena, porque a gente precisaria comparar aí o Sharpe e tudo mais. Aí é análise para outro dia. É claro que você está introduzindo um viés aqui, quanto maior o período você selecionar. Sei lá, se eu botar aqui 750, provavelmente a gente vai ter médias ainda maiores, né? A média foi para 0,31 e a máxima chegou aqui a 150%, né? Embora a mediana tenha ficado mais ou menos a mesma ali. Você pode vir aqui agora e brincar, não, Rafael, vamos botar um waiting period menor, 15 dias, um holding period bem mais curtinho, 30 dias, como que funciona? Então aqui eu fiz uma outra análise, ó, trocando para um waiting period de 60 dias, um holding period de 250, mas sei lá, esperando 500 candles para considerar a máxima histórica. E aí vai ter um outro resultado, a mediana já aumentou. Ah, vamos fazer bem curtinho, vamos botar um waiting period de 15 dias só e um holding period de 90 para pelo menos 250 candles. Se a gente fizer isso aqui, a nossa média, olha só, pessoal, como já fica bem mais pro próximo do zero, né? A gente está praticamente flipando quando a gente faz isso aqui. Então, diminuir muito a janela após o rompimento da máxima costuma ser um flip ali do Ibov, né? A gente acabou de romper a máxima. Sabendo disso, você poderia esperar que a bolsa não deve se mover muito, na média, pelo menos. Ela não se move muito depois que esse evento acontece. Então já é algo para ficar de olho, beleza? Embora a gente tenha analisado que no longuíssimo prazo, ou melhor, não é longuíssimo prazo, é no prazo um pouquinho maior, ali 250 ou 500 dias, ela tende sim a ter resultados mais expressivos, embora não sejam muito aquela coisa fenomenal, né? Tá feita a nossa análise, pessoal. Agradeço ao Bianco pela ideia de vídeo aqui, ao compartilhar com a gente esse estudo. Espero que vocês tenham gostado. Entrem lá no nosso YouTube e entrem lá no repositório aqui do YouTube, do GitHub, que vai estar disponível de graça para vocês. Acessem esse Jupyter Notebook e façam as suas próprias análises, mexendo aqui nos parâmetros que mais lhe convierem. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um vídeo rápido fazendo uma análise das máximas históricas do Ibovespa. Espero que tenha ficado claro como nós podemos utilizar a análise quantitativa para tomar decisões de investimento. Agora, sabendo que a bolsa rompeu a máxima, você pode, informado com dados, tomar sua decisão e não ficar ali no achismo. Ah, não, ela rompeu a máxima, significa que vai cair, vai reverter a média. Ou, ah, não, ela rompeu a máxima, então significa que ela vai
seguir ali um momento, uma tendência de alta. Você não precisa mais chutar. Vem aqui, faz a sua análise, usa o nosso Jupyter Notebook e você vai ter muito mais segurança nos seus investimentos. Se você quer ver mais vídeos sobre análise quantitativa, mas também sobre engenharia de software no geral, inteligência artificial, esse é o canal para você. Então, não se esquece, se inscreve aqui no nosso canal, curte esse vídeo e compartilha com seus amigos. Espero vê-lo num próximo vídeo. Até a próxima.